Olá a todos que acompanham o Piripiri Repórter. Nós estamos aqui com o juiz da 11ª Zona Eleitoral, que compreende a cidade de Piripiri e também de Brasileira. Doutor Antônio Oliveira, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Moisés. Satisfação de poder participar do seu programa. Doutor Antônio, novidades, com relação às eleições, é o reforço no policiamento, Como é que vai ser, como é que está sendo isso? Exatamente. Nós sabemos que as eleições, de um modo geral, principalmente as eleições municipais, elas são aquelas eleições que trazem muita paixão ali do eleitorado, toda aquela animosidade. Então, nesse sentido, nós temos conversado aqui com o Major Jairo, que é o comandante aqui do nosso batalhão, e sem prejuízo dos homens que ele tem aqui ordinariamente, também virá o reforço de Teresina. Então, para além dos policiais que trabalham, que são lotados neste batalhão, virão outros para reforçar não apenas a guarda dos locais das urnas, mas também para o policiamento. Tá? Então, nesse sentido, nós temos conversado, ainda faremos outra reunião ali na véspera, exatamente para delimitar os locais em que esses homens atuarão. Repito, não apenas na guarda das urnas, do local de votação, mas o policiamento ostensivo. Então, além dos policiais que já temos aqui no batalhão, teremos mais PMs, Polícia Federal também e o próprio Exército, E como é que vai funcionar a equipe, o senhor e a sua equipe administrativa do Fórum, como é que vai ser no dia da eleição? Pronto, perfeito. Para além da Polícia Militar, como você acabou de frisar, nós teremos aqui a presença também da Polícia Federal, nós teremos policiais federais. Afinal de contas, aqui a Justiça Eleitoral é uma justiça de competência da União, portanto, eventuais crimes que ocorram, eles originalmente são de atribuição de investigação da Polícia Federal. No mesmo sentido também, para trazer um reforço, para aumentar até a sensação de segurança, nós solicitamos o envio de tropas federais. Essas tropas, elas vêm para diversos municípios do Piauí, que são sedes de zona eleitoral, e aqui na 11ª Zona, que abrange Piripiri e Brasileira, nós também teremos esse reforço do Exército. Então, teremos a Polícia Militar, teremos o Exército, teremos a Polícia Federal e, é claro, a própria Polícia Rodoviária, já que a nossa cidade é cortada pela BR-343. Então, a PRF também dará esse reforço. Em relação à logística do cartório eleitoral, a Justiça Eleitoral, nós trabalhamos com o nosso corpo de servidores, que além daquela função de trabalhar com a parte logística das eleições, da distribuição das urnas, na semana passada nós tivemos a cerimônia de lacração das urnas, tá certo? Da alimentação das urnas, tanto de Piripiri quanto de Brasileira, para que essas urnas sejam distribuídas agora no sábado, dia 14, quando então serão encaminhados para os respectivos locais de votação. Tá? Em Piripiri serão 163 urnas, sem prejuízo de urnas de contingência, ou seja, aquelas urnas para o caso de uma eventualidade, se der alguma pane, uma das urnas principais, então nós temos urnas reservas. Da mesma forma que em Brasileira nós teremos 24 urnas, além de pelo menos umas 5, 6 urnas reservas para caso de pane. No que toca aos locais de votação, propriamente dito, em Piripiri nós teremos, tanto abrangendo a zona rural quanto urbana, 80 pontos de votação, ao passo que lá em Brasileira nós teremos 12 locais de votação. Quando eu falo local de votação, é preciso se compreender que no mesmo local de votação pode existir 3, 4, 5 urnas, tá? Isso depende da localidade, depende do número de eleitores daquele local. Não diferente de eleições anteriores, com uma das características da Justiça Eleitoral é esse resultado rápido, a população já está acostumada a isso, diferente dos americanos que têm um sistema próprio e demorado. Nós aqui costumamos, por volta das 19 horas, se não divulgar o resultado oficial, mas pelo menos a gente já tem um número significativo para ponto de se indicar mais ou menos quem são os vereadores, quem é o novo prefeito ou a nova prefeita da cidade. Então, para além do próprio cartório eleitoral, que é o local que recebe esses flashcards, ou seja, aquele arquivo, aquela mídia que vai ser trazida da urna eleitoral
para ser lançado no sistema totalizador do cartório eleitoral, nós teremos 2 pontos de votação remotos. Como é que isso funciona? 2 lá em Brasileira e 2 em Piripiri. Então, lá em Brasileira, um na própria sede da cidade, lá na Câmara de Vereadores, e outro na localidade, na zona rural, ali no Saco dos Polidórios. Em Piripiri, tá certo? Em Piripiri, nós teremos na zona rural também 2 pontos de acesso remoto, que é ali no pé do morro e na localidade Vertentes. Então, nestas localidades, o técnico de urna, o mesário, diferente de todas as demais, que tem que trazer para cá para totalizar, esses locais que eu acabo de citar não, é transmitido de lá mesmo. Então, terminou, encerrou a eleição, esses dados já são transmitidos direto para o cartório eleitoral do próprio local. Perfeitamente. Eu agradeço aqui a conversa com o doutor Antônio Oliveira, que é juiz da 11ª Zona Eleitoral, compreende Piripiri e Brasileira. A gente volta em uma entrevista ainda antes das eleições para colocar alguns pontos, algumas dúvidas. Inclusive, você pode mandar a sua dúvida para a gente, para o Piripiri Repórter, a gente vai estar repassando a pergunta diretamente.